Olá, gente, tudo bom? Domingo, dia 17 de março. Agora são aqui 6h35 e eu acabei de conseguir a versão da prova do exame da ordem que teve agora, né? Espero que vocês tenham ido bem. E estava corrigindo aqui as questões de direito ambiental e as questões de direito empresarial. Então, para tentar adiantar o gabarito para vocês, vou passar essas questões com vocês. Começando, a prova que eu tive acesso foi a prova branca. Então, começando da questão 33, que foi uma questão de direito ambiental, fala assim o enunciado, ó. A sociedade empresária foi ser limitada, dá início à construção de galpão de armazenamento de ferro velho. Com isso, dá início a estudo de impacto ambiental, EIA. No curso do EIA, verificou-se que a construção atingiria uma área verde da comunidade das Flores, de modo que 60 cidadãos da referida comunidade, então detalhe nesse número de 60 cidadãos, tá? Da referida comunidade, solicitaram à autoridade competente que fosse realizada do âmbito do EIA a audiência pública. Aí, as audiências públicas estão fundamentadas, né, na resolução número 9 do CONAMA, que é uma resolução que trata da regulamentação, especialmente de audiências públicas no EIA. E a alternativa correta, vamos lá, no meu caderno, no caderno branco, falaria assim, ó, alternativa A, né? A audiência pública não é necessária, por uma vez apenas pode ser instalada quando houver solicitação do Ministério Público. Não é verdade. O Ministério Público ou algum órgão privado de interesse nessa área, né, uma associação com essa finalidade, ou diz lá o artigo 2º da resolução número 9 do CONAMA, que fala acima de 50 cidadãos que tenham esse interesse regional. Então, na verdade, como no caso aqui foram 60, é acima de 50, então eles têm essa legitimidade para solicitar a audiência pública. Também está previsto no parágrafo, deixa eu me recordar aqui que eu não me lembro qual que é, parágrafo 5º, no parágrafo 2º do artigo 2º da resolução 9 lá do CONAMA, fala que uma vez que solicitada a audiência pública, se a audiência pública não ocorrer, ela tratará de uma situação de nulidade, de invalidade, na verdade, do licenciamento ambiental. Então, a resposta da questão não seria a alternativa A do caderno branco, a alternativa B. A audiência pública não é necessária, uma vez que apenas deve ser instalada quando houver solicitação. Ela é necessária, então já sai fora. Alternativa C. A audiência pública é necessária e, caso não realizada eventual licença ambiental concedida, não terá validade. Essa é a alternativa correta da prova, tá bom? No caderno branco, alternativa C. Questão 34 fala assim, ó. O Ministério do Meio Ambiente recomenda ao Presidente da República a criação de uma unidade de conservação. Aí é só vocês lembrarem lá do SNUC, né, do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Em área que possui relevante ecossistema aquático e grande diversidade biológica. Porém, em razão da grave crise financeira, o presidente pretende que a União não seja compelida a pagar indenização. Então, o que acontece? O que vocês têm que pensar? Se a União não vai pagar indenização, não vai abrir mão de dinheiro para a criação da unidade de conservação, essa unidade de conservação tem que ser, mesmo depois de criada, permanecer sendo privada. Ou seja, ela permanece sendo de propriedade privada, só que tem proteção especial ambiental. Das 4 alternativas, somente uma pode se encontrar tanto pública quanto privada, tá? As demais 3 somente públicas. Então a resposta seria essa, que pode ser encontrada também de forma privada. Qual que é ela? É a área de proteção ambiental, tá? A área de proteção ambiental é uma unidade de conservação que sua posse e propriedade pode ser tanto pública quanto privada. As demais somente pública. Estação ecológica só pública, reserva biológica só pública, parque nacional só público.
Então, se é para não desapropriar, não gastar dinheiro com desapropriação, permanece que propriedade privada, alternativa no caderno branco, alternativa D, da área de proteção ambiental. Aí, vamos dar um salto para a questão 47, tá? Que daí é uma questão de direito ambiental. Deixa eu só abrir a página aqui, que eu estou com uma versão de fotos da prova. Ó, fala assim a questão 47. A indústria de celulose Três Rios, limitada indústria, requereu homologação de plano de recuperação judicial no lugar do seu principal estabelecimento. No plano de recuperação apresentado, há um crédito quirografário em moeda estrangeira com pagamento segundo a variação cambial do euro. Foi prevista ainda pelo devedor a supressão da variação cambial pela substituição da moeda euro pelo real. O plano foi aprovado por credores que titularizam mais de 3/5 dos créditos de cada classe, mas Licínio, o credor titular desse crédito, não assinou. Então, de acordo com as disposições legais para homologação da recuperação extrajudicial, assinale a alternativa correta. A alternativa correta, vamos lá. O plano pode ser homologado porque, mesmo sem assinatura de Licínio, houve aprovação de credores que titularizavam mais de 3/5 do crédito. Realmente, essa situação, esse quórum está correto, tá? São 3/5 aprova o plano de recuperação extrajudicial. Entretanto, a legislação faz essa ressalva no artigo 163 lá da Lei de Falências, tá? Da Lei 11.101. Ela faz essa ressalva falando o seguinte, ó, vou ler o artigo 163 para vocês. Ó. O devedor poderá também requerer a homologação do plano de recuperação extrajudicial, que obriga a todos os credores, por eles abrangidos, desde que assinado por credores que representam 3/5 de todos os créditos. Aí o parágrafo 3º fala o seguinte, ó, para fins exclusivos de apuração do percentual previsto no caput, então, ou seja, para que chegue a esses 3/5, desse artigo é necessário, tá? Inciso 1º, o crédito em moeda estrangeira, que é o caso do enunciado, será convertido para a moeda nacional pelo câmbio da véspera da data de assinatura. Então, é possível realmente essa conversão. Entretanto, o parágrafo 5º fala o seguinte, nos créditos em moedas estrangeiras, a variação cambial só poderá ser afastada se o credor titular do crédito, né, do respectivo crédito, aprovar expressamente a previsão diversa no plano de recuperação extrajudicial. Então vamos lá ver o que a questão fala, a questão 47, para a gente achar a alternativa. A, né? O plano pode ser homologado porque, mesmo sem assinatura de Licínio, houve aprovação. Tá. B. O plano não pode ser homologado porque, diante da supressão da variação cambial, a gente caiu lá no parágrafo 5º. O credor Licínio pode vetar a sua aprovação, qualquer que seja o quórum de aprovação. Essa é a resposta correta, tá bom? Tendo em vista que houve a supressão da variação cambial, só que o Licínio não participou dessa votação expressamente. Como é o requisito do parágrafo 5º do artigo 163 da Lei de Falência, né, da Lei de Falência e Recuperação, ele acaba, então, impedindo a homologação do crédito. Tá bom? Questão próxima, número 48. Deixa eu abrir aqui. Oi, gente, continuando aqui, questão 48. Filadélfia emitiu uma nota promissória à vista em favor de Palmas antes da apresentação a pagamento. Palmas realizou endosso mandato da cártula para Sampaio. De posse do título, é correto afirmar que Sampaio. Essa questão de ser uma nota promissória à vista já vai acabar tentando induzir alguns a erro, porque nota promissória é uma promessa de pagamento, não é uma ordem de pagamento. O que se fala que ela é à vista é que a data de vencimento é a própria data da emissão. Então emitiu já com a data de vencimento, na data de emissão ela acaba sendo um título à vista. Endosso mandato é aquele onde o endossatário, aquele que recebe o endosso, ele atua como um representante do endossante, do proprietário do título. Então não troca a propriedade do título, a titularidade daquele título, né, a titularidade do credor daquele título, mas o mandatário tem o poder como se aquele fosse para fazer exercer o poder sobre aquele título, fazer o desconto,
ficar em posse daquele título e tudo mais, tá bom? Então vamos ver as alternativas. A. Poderá exercer todos os direitos inerentes ao título, inclusive realizar novo endosso. Essa do todos os direitos inerentes ao título já quebra já a questão, porque ele não tem o poder de transferir a titularidade do título. Então é um poder específico para aquele que é o titular e não se passa pelo endosso-mandato, portanto ele não tem todos os direitos inerentes. B. Poderá transferir a título na condição de procurador do endossante ou realizar endosso em garantia, endosso pignoratício. Endosso pignoratício ele até pode realizar, tá bom? Agora o problema foi o jeito que essa questão ficou truncada, a forma de estar escrita ela. Ele fala assim, poderá transferir o título na condição de procurador do endossante. Ele, na condição de procurador, ele não pode transferir o título, tá? É isso que a gente acabou de falar, volta na primeira. Então, para mim, essa redação estaria errada como alternativa. A C, somente poderá transferir a nota promissória. Então a gente pode falar que essa transferência da nota promissória seria uma transferência de posse da nota promissória, dá para ter essa inteligência da alternativa C, por meio de novo endosso na condição de procurador. Para mim essa que está correta, porque o endossatário mandatário, aquele que recebe o endosso-mandato, ele pode realizar novo endosso, só que esse novo endosso terá uma característica também de endosso-mandato, como se fosse um subestabelecimento. Então, para mim, essa questão 48, a alternativa é a C. A D fala assim, não poderá realizar qualquer endosso de título. Estaria errado, ele pode realizar novo endosso, só que esse novo endosso também será endosso-mandato, como se fosse um subestabelecimento. Questão 49, fala assim, Felipe Guerra, de nacionalidade portuguesa, residente em Maceió, foi eleito diretor da Companhia Mangue do Porto Empreendimentos Imobiliários. Sabe-se que a referida companhia tem sede em Florânia, no Rio Grande do Norte, que ela não tem conselho de administração e que Felipe Guerra não é seu acionista. Com base nessas informações, avalia a eleição de Felipe Guerra. A. Não foi regular em razão de não ter qualidade de acionista da companhia. Essa situação da necessidade de ser acionista, a lei das sociedades anônimas, como a gente está falando de companhia, uma sociedade anônima, ela não tem essa previsão. Tá? O artigo 146 da lei de sociedades anônimas fala que poderão ser eleitas para membro dos órgãos de administração, então a diretoria é um desses órgãos, pessoas naturais devendo os diretores serem residentes do país. Só fala isso. Então pode ser uma pessoa que não seja acionista. E aí tem inteligência da nossa jurisprudência demonstrando isso, tá bom? Portanto, o fato dele não ser acionista não é impedimento, e o fato também dele ser estrangeiro, como ele está morando no país, fala a questão que ele mora em Maceió, ele pode, tá? Não teria problema. Então, continuando a questão para a gente achar a alternativa, a fala que não foi regular, não é o caso. A B foi regular, ainda que seu domicílio seja estado diverso daquele da sede da companhia. Me parece que essa seja correta. A C não foi regular em razão da sua nacionalidade. O estrangeiro morando no país, ele torna-se regular. Então não é essa correta. Foi regular diante da ausência do Conselho de Administração. Do contrário, seria irregular. Essa situação do Conselho de Administração, o Conselho de Administração não é obrigatório, tá? Em todas as sociedades anônimas. Mas a diretoria, sim. Então, na verdade, o conselho, uma vez criado, ele pode destituir o diretor, mas não é ele que estabelece os requisitos para ser diretor. Se falasse aqui que o Estatuto Social só permite diretoria, se o diretor fosse acionista, coisa nesse sentido, tudo bem, estaria correto, mas a questão não traz essas informações, tá bom? Questão número 50, e a última de empresarial, a última que eu vou gravar com vocês, fala assim: Jacinto Almenara Eireli teve um bem de sua propriedade arrecadado para o administrador judicial de falência, de Rubim e Divisa Limitada, mas foi informado que o referido bem já tinha sido alienado pela massa. Então era um bem que estava de posse dessa empresa em estado de falência, que foi alienado, foi vendido para a massa para fazer uma arrecadação. Ciente dessa circunstância, o advogado da Eireli, aí vamos ver quais são as questões. Antes da gente ler os enunciados,
Eu vou ler com vocês aqui o artigo 86 da Lei de Falência, da Lei 11.101, que fala o seguinte, ó, proceder-se-á a restituição em dinheiro. Na verdade, a gente está falando aqui do direito de restituição, que é o direito de, quando alguém que é o real proprietário do bem, e esse bem está de posse da massa falida, né, da empresa em falência, na liquidação de bens, essa empresa não pode vender esse bem que não é de sua propriedade. Essa propriedade é de um terceiro. Então, o direito à restituição, ele não entra dentro dos créditos concursais ou créditos extraconcursais, lá do artigo 81 e artigo 83 da Lei de Falência, tá bom? Ele vai sair desses porque eles não fazem parte, o bem não faz parte do patrimônio da empresa a ser liquidado. Entretanto, na prática, a empresa pode pegar aquele bem, às vezes se confundir, né, porque vem um administrador, alguém de fora, tudo mais, se confundir e acabar alienando. Então, o artigo 86 da Lei de Falência fala o seguinte, ó, proceder-se à restituição em dinheiro. Então, uma vez alienado, já o bem que não era de propriedade da empresa, em estado de falência, incide esse artigo. Daí fala lá no seu inciso primeiro que se a coisa não mais existir ao tempo do pedido da restituição, hipótese em que requerente receberá o valor da avaliação do bem, ou, agora vem o caso da questão, no caso de ter ocorrido sua venda, o respectivo preço em ambos os casos do valor atualizado. Vamos ver as alternativas. Ó. Questão 50, no caderno branco, a alternativa A fala, não poderá pleitear a restituição do bem nem receber o preço de venda. Já eliminamos. O bem, se é de propriedade dele, ele pode pleitear essa restituição. B. Deverá habilitar o crédito do processo de falência com classificação de quirografário diante de impossibilidade de sua restituição. Não era crédito aquilo ali não era uma situação de crédito concursal ou extraconcursal. Então vamos ver a C. Poderá pleitear a restituição em dinheiro, olha lá, artigo 86, recebendo o preço obtido com a venda, inciso 1º, segunda parte, do bem arrecadado devidamente atualizado. Essa é a alternativa correta da questão no caderno branco, alternativa de letra C, tá bom? O último deverá ajuizar ação revocatória para obter a indenização da massa falida. Nesse caso, sim, daí se for movimentar um título judicial, depois ele vai ter que habilitar esse crédito lá na frente. Então, o melhor aqui, na circunstância de advogado, para Eireli, seria pleitear a restituição em dinheiro. Tá bom, gente? Essas eram as questões que estavam sob minha responsabilidade aqui no Instituto de Ensino Jurídico, do IEG. Eu estou gravando aqui de casa, tá bom? Boa sorte para vocês, espero que vocês tenham passado. E caso aconteça de não passar, nós esperamos vocês no nosso próximo curso lá do IEG. Boa sorte, gente. Até mais. Olá, pessoal. Eu sou o professor Alexandre Tranin e eu vou resolver com vocês a questão número 30 de Direito Administrativo. Vamos lá. A União celebrou o convênio com o município Alfa para a implantação de um sistema de esgotamento sanitário. O governo federal repassou recursos ao ente local, ficando o município encarregado da licitação e da contratação da sociedade empresária responsável pelas obras. Após o certame conturbado, cercado de denúncias de favorecimento e conduzido sob a estreita supervisão do prefeito, sagrou-se vencedora a sociedade empresária Vale Tudo Limitada. Em escutas telefônicas devidamente autorizadas pelo Poder Judiciário, comprovou-se o direcionamento da licitação para favorecer a sociedade empresária Vale Tudo, que tem como sócios os filhos do prefeito do município Alfa. Tendo sido feita a perícia do orçamento, identificou-se superfaturamento no preço contratado. Com base na situação narrada, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Letra A. Não compete ao Tribunal de Contas da União fiscalizar o emprego dos recursos em questão, pois, a partir do momento em que ocorre a transferência da titularidade dos valores, encerra-se a jurisdição da Corte de Contas Federal. O erro nessa questão está no fato de que o recurso é federal e competirá sim ao Tribunal de Contas realizar a fiscalização da execução desse recurso, sendo o Tribunal de Contas da União, vinculado ao Legislativo, órgão externo ao Executivo, responsável por fiscalizar os atos do Poder Executivo. Ainda que os recursos tenham sido transferidos para o município, a titularidade e a competência do Tribunal de Contas da União permanecem. Portanto, a letra A está errada.
O direcionamento da licitação constitui hipótese de frustração da licitação do certame, configurando ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública e, por isso, sujeita os agentes públicos somente à perda da função pública e ao pagamento da multa civil. Muito bem. A letra B, ela está correta quando diz que o direcionamento da licitação constitui hipótese de frustração da licitação. Entretanto, essa situação de frustração da licitação está prevista lá no artigo 10 da Lei de Improbidade, 8429 de 92, o que significa dizer que é um ato de improbidade que caracteriza dolo ou culpa do agente público no desvio de recurso público. Quando aqui a questão ela coloca que ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, está errado. Porque contra os princípios da administração pública são os atos que estão descritos lá no artigo 11 da Lei de Improbidade. A frustração ela está prevista no artigo 10. Outra situação que nós podemos apontar aqui como regular na letra B é quando a alternativa coloca como possibilidade que a punição somente será a perda de função pública e o pagamento de multa civil. Não, na verdade existem outras punições que são descritas lá no artigo 12, inciso 2 da Lei de Improbidade, quando se trata de frustração da licitação. Então há um erro aqui quando estabelece essa restrição da penalidade da Lei de Improbidade. Letra C. Apenas os agentes públicos estão sujeitos às ações de improbidade, de forma que terceiros, como é o caso da sociedade empresária, vale tudo, não podem ser réus da ação judicial e, por consequência, imunes à eventual condenação ao ressarcimento do erário causado pelo superfaturamento. Pessoal, a Lei de Improbidade 8429, ela vai trazer que os agentes públicos vai trazer para os agentes públicos um conceito bastante dilatado, incluindo inclusive os particulares que contratam com o poder público e desviam o recurso público. Neste caso, a empresa Vale Tudo, ela é considerada um agente público para efeito da Lei de Improbidade. Portanto, a letra C está errada. Por se tratar de ato de improbidade administrativa que causou prejuízo ao erário, os agentes públicos envolvidos e a sociedade empresária estão sujeitos ao integral ressarcimento do dano, sem prejuízo de outras medidas, como a proibição de contratar com o poder público ou receber incentivos fiscais por um prazo determinado. Exatamente, a letra correta é a letra D, justamente porque ela traz a transcrição do artigo 12, inciso 2, com relação às possibilidades de penalidades dispostas no artigo 12, inciso 2. Muito bem. Então, a questão para a questão 30 é a letra D. Ok? Um grande abraço. Olá, pessoal. Boa noite. Vamos para a correção da questão 31 da prova branca de Direito Administrativo. Os analistas de infraestrutura de determinado ministério, ocupantes de cargo efetivo, pleiteiam há algum tempo uma completa reestruturação da carreira, com aumento de cargos e de remuneração. Recentemente, a negociação com o governo federal esfriou, dado o cenário de crise fiscal severa. Para forçar a retomada das negociações, a categoria profissional decidiu entrar em greve, mantendo em funcionamento apenas os serviços essenciais. Com base na hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. Vamos lá para a letra A. Compete à Justiça Federal, e não à Justiça do Trabalho, julgar a abusividade do direito de greve dos analistas de infraestrutura. Meus caros, essa questão ela está correta, justamente porque quando iniciamos a leitura, lá no artigo 31, da hipótese proposta, nós verificamos que se trata de um ministério, o que significa dizer que é um órgão da administração direta federal. Se é um órgão da administração direta federal, aqueles agentes públicos são servidores públicos concursados que estão vinculados à administração pública por meio de um estatuto. O vínculo jurídico é estatutário. Por isso, o vínculo jurídico estatutário, nas demandas entre a União e os seus servidores, o órgão competente jurisdicional para resolver essa demanda é a Justiça Federal. Porque a Justiça do Trabalho é competente para resolver as questões cujo vínculo jurídico seja trabalhista vinculado à CLT. Portanto, exatamente, a questão correta é a letra A. Vamos ver por que as outras
alternativas estão erradas. Letra B. A administração pública não poderá, em nenhuma hipótese, fazer o desconto dos dias não trabalhados em decorrência do exercício do direito de greve pelos servidores públicos civis. Bom, o erro dessa questão é que o STF já decidiu que a administração pública ela pode fazer descontos em decorrência da greve dos servidores públicos. Então, nenhuma hipótese torna a questão errada. Ao passo que é importante lembrar que a administração pública só não poderá fazer descontos quando a greve decorrer de ato ilícito do poder público. Nessa única situação, a administração pública não poderá fazer descontos dos salários dos seus servidores. Letra C. O direito de greve dos servidores públicos civis não está regulamentado em lei, o que impede o exercício de tal direito. Bom, de fato, o direito de greve não está regulamentado em lei. Ele está previsto no artigo 37, inciso 7 da Constituição Federal, que depende de lei complementar para regulamentar esse direito. Entretanto, o STF também já decidiu que se aplica aos servidores públicos a Lei 7783 de 99, que regulamenta o direito de greve dos empregados na iniciativa privada. Portanto, a letra C estaria errada por esta afirmação que eles não podem exercer o direito de greve. Letra D. O direito de greve é constitucionalmente assegurado a todas as categorias profissionais, incluindo os militares das Forças Armadas, os policiais militares e os bombeiros militares. Essa questão está justamente errada porque o artigo 142, parágrafo 3º, inciso 4 da Constituição, proíbe que os militares façam greve. Portanto, a greve dos militares é inconstitucional. Essa letra D está, então, errada. Muito obrigado, um abraço para vocês e boa sorte. Olá pessoal, continuando a correção das questões de direito administrativo, vamos para a questão de número 32 da prova branca. Determinado município fez publicar decreto de desapropriação por utilidade pública de determinada área, com o objetivo de construir um hospital, o que inclui o imóvel de Ana. A proprietária aceitou o valor oferecido pelo ente federativo, de modo que a desapropriação se consumou na via administrativa. Após o início das obras, foi constatada a necessidade de maior urgência da instalação de uma creche na mesma localidade, de modo que o município alterou a destinação a ser conferida à edificação que estava sendo erigida. Ana se arrependeu do acordo firmado com o poder público. Diante dessa situação hipotética, na qualidade de advogado de Ana, assinale a afirmativa correta. Bom, estamos dentro de uma questão que trata da intervenção do Estado na propriedade por meio da desapropriação. Letra A. Ana deverá ajuizar a ação de retrocessão do imóvel, considerando que o município não possui competência para atuar na educação infantil, de modo que não poderá alterar a destinação do bem expropriado para esta finalidade. Bom, essa questão, quando diz que a ação de retrocessão ela pode ser proposta, de fato, a ação de retrocessão ela pode ser proposta quando ocorre uma desapropriação pelo ente federado e a destinação do imóvel é diferente daquela que constou do decreto desapropriatório. O erro da questão está em afirmar que o município não tem competência para a educação infantil, sendo que essa competência é previsão constitucional, o município é sim competente para a educação infantil. Perfeito? Vamos lá para a letra B. Cabe a Ana buscar a anulação do acordo firmado com o município, que deveria ter ajuizado a indispensável ação de desapropriação para consumar tal modalidade de intervenção do Estado na propriedade. Letra B errada, justamente porque a administração pública ela tem autoexecutoriedade, ela tem uma supremacia sobre o particular quando se trata de atender ao interesse público. A desapropriação ela é um instituto de direito administrativo para atender o interesse público. Então, neste caso, não precisa da intervenção do judiciário para consumar a desapropriação. A administração pública, por meio da autoexecutoriedade, pode sim desapropriar o imóvel e tornar esse imóvel patrimônio público para dar a destinação prevista no interesse público. Muito bem, vamos para a letra D. Não, desculpa, letra C. O ordenamento jurídico não autoriza que Ana impugne a desapropriação amigável acordada com o município, porque a nova destinação conferida ao imóvel atende ao interesse público, a caracterizar a chamada predestinação lícita. Exatamente a questão correta é a da letra C,
justamente porque a predestinação é um instituto de direito administrativo que permite justamente à administração pública dar uma nova destinação ao imóvel desapropriado, ainda que diferente da destinação prevista no decreto desapropriatório, desde que essa nova destinação atenda ao interesse público. Neste caso, o interesse público à educação, que é direito fundamental, e principalmente a educação infantil, que é obrigação do Estado em fornecer. Portanto, é possível sim, pela predestinação lícita, dar um novo direcionamento ao bem desapropriado. E letra D, Ana deverá ajuizar a ação indenizatória em face do ente federativo com base na desapropriação indireta, considerando que o município não pode conferir finalidade diversa da constante no exercício no decreto expropriatório. Bom, como nós vimos aqui, neste caso em que é para atender um outro interesse público relevante, é possível sim a predestinação. Entretanto, a questão dela também está errada, porque ela afirma que é uma desapropriação indireta, quando a desapropriação é caracterizada como a desapropriação direta. Portanto, a letra D também encontra-se incorreta. Espero que vocês tenham acertado essas 3 questões e desejo muito boa sorte na resolução aí das demais questões. Um grande abraço. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje pelo IEG, meu nome é Viviane Ferreira, estamos aqui pelo IEG para discutirmos as questões referentes à prova da OAB, que foi realizada na data de hoje, 17 de março de 2019, e eu vou comentar com vocês as questões 35, 36, 37 e 40 de Direito Civil, que dizem respeito às disciplinas de Direito das Coisas, Direito de Família e Direito das Sucessões. Então, nós vamos fazer um vídeo rapidinho e comentando essas questões. Vamos começar já com a questão número 35, que assim dispunha. Mônica, casada pelo regime da comunhão total de bens, descobre que seu marido, Geraldo, alienou um imóvel pertencente ao patrimônio comum do casal, sem a devida vênia conjugal. A descoberta agrava a crise conjugal entre ambos e acaba conduzindo ao divórcio do casal. Tempos depois, Mônica ajuiza ação em face de seu ex-marido, objetivando a invalidação da alienação do imóvel. Nesse caso, pessoal, a análise que tem que ser feita é com relação à ausência, se essa ausência de vênia conjugal, ela é um ato nulo ou um ato anulável. Tá? O cerne da questão está aí. E a letra literal da lei do Código Civil, artigo 1649, que fala que é caso de anulação. Vamos ver o que diz aqui o artigo 1649? Artigo 1649, só um minutinho, aqui. A falta de autorização não suprida pelo juiz, quando necessária, artigo 1647, tornará anulável o ato praticado. Veja, então, que o Código Civil, nesse artigo, ele fala que o ato será anulável, tá? Então, a gente já descartaria algumas hipóteses aí da questão com relação à nulidade absoluta. Podendo o outro cônjuge pleitear-lhe a anulação até 2 anos depois de terminada a sociedade conjugal. Vamos ver quais são as questões, as assertivas? Sobre o caso narrado, assinale a alternativa correta. Letra A, o juiz pode conhecer de ofício do vício decorrente do fato de Mônica não ter anuído com a alienação do bem. Essa questão não é, né, essa assertiva não é a correta, porque acabamos de verificar que nesse caso é um caso de anulação, de nulidade relativa, e sendo a nulidade relativa, não cabe ao juiz de ofício conhecer o vício, desculpe. Letra B. O fato de Mônica não ter anuído com a alienação do bem representa um vício que convalesce com o decurso do tempo, e é essa assertiva verdadeira. Hoje a gente acabou de ver que é um caso de anulação, e anulação, uma das características dos atos que possuem nulidade relativa, ou seja, dos atos que são anuláveis, é justamente a de convalescer com o decurso do tempo. Então essa é a questão correta. Tá? Letra C, o vício decorrente da ausência de vênia conjugal não pode ser sanado pelo posterior consumação do ato por Mônica. E letra D, para que a pretensão de Mônica seja acolhida, ela deveria ter observado o prazo prescricional de 2 anos a contar da data do divórcio. E aí essa questão D, talvez algumas pessoas tenham caído nela, né? Porque podem ter se confundido. A lei, esse artigo do Código Civil, não fala que tem que esperar 2 anos, né? Para que ela possa ter a sua pretensão acolhida. O que o dispositivo fala é que ela tem o prazo de até 2 anos após a dissolução do vínculo conjugal, tá? Da sociedade conjugal, desculpe. Então, foi uma pegadinha da questão aí da assertiva D, da letra D,
E na hora do nervosismo, é claro que alguns acabam anotando a questão, porque acabam lembrando, né, que tem essa questão aí dos 2 anos, mas a lei fala, o Código Civil fala que ele tem, o cônjuge, né, o que se sentir prejudicado, ele tem até 2 anos para pleitear essa anulação desse ato que foi feito sem a vênia conjugal, tá? Então, a letra 35 é tranquila, só teve cuidado aí da letra D, que pode ter se confundido algumas pessoas, mas é a aplicação literal aí do Código Civil, do artigo 1649. Vamos rapidinho aqui para a questão 36. Eduarda comprou, é uma questão de direito das coisas, Eduarda comprou um terreno não edificado em um loteamento distante do centro por R$50 mil. Como não tinha intenção de construir de imediato, ela visitava o local esporadicamente. Em uma dessas ocasiões, Eduarda verificou que Laura, sem qualquer autorização, havia construído uma mansão com 10 quartos, sauna, piscina, cozinha gourmet no seu terreno, em valor estimado em R$2 milhões. Laura, ao ser notificada por Eduarda, antes de qualquer prazo de usucapião, verificou a documentação e percebeu que cometeram um erro. Construir a sua mansão no lote A da quadra B, quando o seu terreno, na verdade, é do lote B da quadra A. Então, diante do exposto, assinale a afirmativa correta. Essa aqui é uma questão que trata da boa-fé objetiva, né, porque vai depender a questão aí vai depender se essa pessoa que edificou em terreno alheio, ela estava de boa ou de má fé, e também é uma questão que diz respeito aí à função social do imóvel. E é dispositivo literal da lei também, não há muita dificuldade, está no artigo 1255, parágrafo único, a sua previsão, que assim dispõe. Artigo 1255 fala que aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde proveito do proprietário sementes, plantas e construções, se procedeu de boa fé terá direito à indenização. Aí o parágrafo único é aquele que se amolda aí mais especificamente a essa situação concreta, né? Se a construção ou a plantação exceder consideravelmente o valor do terreno, aquele que de boa fé, e a questão fala, ela traz uma situação hipotética que demonstra claramente que a pessoa que construiu estava de boa fé, plantou ou edificou, adquirirá a propriedade do solo mediante pagamento de indenização fixada judicialmente, se não houver acordo. Então, dentro das assertivas, vamos verificar qual delas se encaixa aí nessa previsão legal. Letra A, Eduarda tem direito de exigir judicialmente a demolição da mansão construída por Laura, independentemente de qualquer indenização. A gente já viu que não, né? A Laura sequer estava aí de má fé. Letra B, Laura, apesar de ser possuidora de má-fé, tem direito de ser indenizada pelas benfeitorias necessárias realizadas no imóvel de Laura. A questão já erra aí por já tipificar a má-fé de Laura, e é evidente na questão que ela estava de boa-fé. Letra C, Laura, como é possuidora de boa-fé, adquire o terreno de Eduarda e indeniza, uma vez que construiu uma mansão e imóvel inicialmente não edificado. É a previsão aí do artigo 1255, parágrafo único do Código Civil, tá? Então, uma questão tranquila também, previsão da lei, super tranquilo. Vamos para a questão 37, nós temos pouco tempo para discutir essas questões. Flora e Carlos pretendem contrair matrimônio. Flora tem 65 anos e Carlos 66. Por se tratar de segundas núpcias do futuro casal e já terem filhos oriundos de relacionamentos anteriores, eles não pretendem se tornar herdeiros um do outro e tampouco comunicar seus patrimônios. Diante do desconhecimento dos efeitos sucessórios do casamento, Flora e Carlos buscam aconselhamento jurídico sobre a possibilidade de sua pretensão. Assinale a opção que indica a resposta correta, dado pelo advogado e seu consultado. Letra A. Em razão da idade de Carlos, o regime de bens será o da separação obrigatória, o qual afasta a possibilidade do futuro casal ser herdeiro um do outro. Essa questão já está errada, porque a partir, agora, o artigo 1641, inciso 2 do Código Civil fala que a partir de 70 anos é que se tem aí a separação obrigatória de bens. Então, não se trata da situação hipotética aqui, tá? Que eles têm 65 e 66 anos de idade. Então, a letra A já está errada por esse motivo da questão da idade. Letra B, o futuro casal deverá optar pelo regime de separação convencional de bens, que permitirá a exclusão da qualidade de herdeiro de Flora e Carlos. Também não é, porque a separação convencional de bens já tem entendimento do STJ que há, sim, a transmissão de herança, tá? Então, o cônjuge agora, entendimento do STJ também, de que, mesmo no caso de separação convencional de bens, o cônjuge, ele é herdeiro necessário, tá? Letra C, o cônjuge no ordenamento jurídico brasileiro sempre será herdeiro necessário, independentemente do regime de bens, né? Essa questão também não está correta,
porque nem sempre o cônjuge será herdeiro necessário, às vezes ele pode ser meeiro, como é o caso, por exemplo, quando o cônjuge é casado sob o regime da comunhão parcial de bens, né, e o viúvo tiver deixado somente bens comuns, não tiver deixado bens particulares. Então, nesse caso, o cônjuge sobrevivente ele será considerado somente meeiro e não herdeiro necessário, por isso essa questão está errada. Letra D, o ordenamento brasileiro não oferece alternativa para a pretensão do futuro casal, essa questão que é a correta, tudo bem? Agora vamos para a questão 40, a última questão que nos cabe aqui analisar. Mateus, sem filhos, casado com Jane no regime de comunhão parcial de bens, falece após infarto fulminante. De seu parentesco em linha reta são ainda vivos Carlos, seu pai, e Irene, sua avó materna. A partir da situação acima, assinale a opção que indica a sucessão de Mateus, tá? Aí é direitos sucessórios, o artigo 1829, inciso 2, ele fala aí do caso da sucessão do cônjuge com ascendente em concorrência, tá? Nós não vamos explorar muito a questão, vamos direto para a lei, porque o nosso tempo é muito curto, tá? Então é o artigo 1829, inciso 2, que fala que, aqui, a sucessão legítima defere-se na ordem seguinte, inciso 2, aos ascendentes em concorrência com o cônjuge, tá? Então, ascendente, a primeira linha sucessória exclui as mais remotas. Então, tendo o pai vivo, a avó viva não herda, tudo bem? Até porque não existe a herança por representação de herdeiro em grau de ascendência, só em grau de descendência. Tudo bem, pessoal? Vamos finalizando por aqui. Nosso tempo já se esgotou. Eu espero que a gente se encontre aí no nosso curso da OAB, preparatório do IEG, onde traremos várias dicas, várias questões para vocês durante as nossas exposições, ok? Boa sorte a todos e espero que a gente possa se encontrar aí na segunda fase. Olá meu amigo, olá minha amiga, meu nome é Flávio Pierobon, sou professor de Direito Constitucional e vou fazer o comentário das provas do exame de ordem que aconteceu hoje, do 28º exame de ordem que foi aplicado hoje. Muito bem, como disse para vocês, sou professor de Direito Constitucional e vou fazer então o comentário das questões que vão do número 11 até ao número 17, que são as questões de Direito Constitucional. Vamos lá então às questões. Primeira questão, a questão 11, que trata aí da questão da secessão do Estado, de uma hipótese com 92% de aprovação da população de que um Estado deixe de participar da federação. No Brasil, a secessão é impossível, por ser cláusula pétrea e por adotar o regime federativo. No regime federativo, os entes da federação são autônomos, não são independentes, e, portanto, não podem deixar de participar da federação, não há possibilidade de secessão. Além dessa questão que envolve uma teoria da federação, do Pacto Federativo, tem uma outra questão, que é a questão da cláusula pétrea, artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, que impede sequer uma proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa do Estado. Então, no caso da alternativa 11, da questão 11, a alternativa correta é a alternativa D. Vou ler para vocês, a forma federativa do Estado é uma cláusula pétrea, é uma das cláusulas pétreas que norteiam a ordem constitucional brasileira, o que conduz à conclusão de que se revela inviável o exercício do direito de secessão por parte de qualquer dos entes federados, o que pode motivar a intervenção federal. Isso é verdade. Só lembrando a vocês o seguinte, aquelas hipóteses previstas no artigo 19 da Constituição são hipóteses para divisão ou para fusão de estados, não para secessão, ok? Questão 12 da prova vai falar lá de decisões judiciais, do ajuizamento de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, e aí se discute a possibilidade ou não de ADPF em relação a normas concretas e a decisões judiciais. A alternativa correta para a questão 12 é a alternativa B. A ADPF tem por objetivo evitar ou reparar a lesão a preceito fundamental resultante de ato do poder público, ainda que de efeitos concretos ou singulares. Logo, pode impugnar decisões judiciais que violem preceitos fundamentais da Constituição, desde que observada a subsidiariedade no seu uso. É verdade, se vocês pegarem a lei que regula a
a DPF, que é a Lei 9882 de 99, vocês perceberão que lá no artigo 1º ela já está estabelecendo as hipóteses em que cabe a DPF. E cabe a DPF quando houver decisões judiciais que possam ser conflitantes, decisões judiciais que causem algum tipo de insegurança jurídica. Lembrando que a DPF tem sempre natureza subsidiária. O que isso quer dizer? Quer dizer que só vai caber a DPF quando não couber ADI, ADC ou ADO. E nesse caso, obviamente, não cabe essas porque ADI e ADC, ADI é contra a Lei ou Ato Normativo Federal e Estadual, pós-1988, e ADC é contra a Lei ou Ato Normativo Federal pós-1988. Aqui nós estamos falando de um caso específico de decisão judicial que cabe à DPF. Então, deixar claro para vocês que a lei estabelece o cabimento da DPF. E só em relação à alternativa C, que diz que a Lei 9882/99 traz um rol taxativo do que cabe à DPF, não traz. Não traz. Não tem um rol taxativo lá dizendo quais são as hipóteses em que cabe a DPF. Então, por isso também a alternativa C está errada. Beleza? Questão 13. Questão 13 fala do cidadão brasileiro que ingressa com requerimento administrativo para discutir questões de IPTU, e essa decisão administrativa demora mais do que 90 dias para ter uma decisão, enfim, para sair alguma coisa. Em relação para sair uma decisão sobre o pedido administrativo que ele fez. Bom, em relação à questão 13, a alternativa correta é a alternativa A. E é a alternativa A porque a Constituição deixa claro que não haverá cobrança de taxa. Então não pode, essa cobrança de taxa que está estabelecido na alternativa é inviável. Então eu vou ler para você a alternativa A e depois eu faço comentário. A atuação da Secretaria Fazendária revela-se inconstitucional, pois a obtenção de certidões e repartições públicas contendo informações de interesse particular ou de interesse coletivo ou geral é direito de todos, sem o pagamento de taxa, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, que são aquelas informações que têm segredo de Estado. Essa é a alternativa correta, e é correta com base no artigo 5º, inciso 34 da Constituição, que eu vou ler para vocês. São a todos assegurados, independente do pagamento de taxas. A linha B, obtenção de certidões e repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal. Então, no caso tratado ali pela questão, o Alisson teria direito a uma certidão e teria direito, obviamente, às informações, porque são informações de natureza pública, veja, estou falando de questões tributárias, é óbvio que é público, e principalmente porque são informações relevantes para ele, que é contribuinte. Então, nesse caso, a alternativa correta é A, o Estado não pode cobrar taxa e não pode deixar de dar informação. Questão 14. Agentes do Ministério do Trabalho fazem uma inspeção numa carvoaria e identificam pessoas em regime de escravidão. Neste caso, a alternativa correta é a alternativa D, que vai falar da possibilidade de expropriação. A questão da expropriação está previsto expressamente na Constituição e foi inclusive objeto de emenda constitucional. Antes, a expropriação era apenas para casos de plantação de drogas, afins. Agora, se vocês abrirem a Constituição lá no artigo 243, vocês perceberão que há a previsão para que glebas rurais, onde for encontrado trabalho escravo, poderá sofrer expropriação. O artigo 243 diz o seguinte: as propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país, onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou exploração de trabalho escravo na forma da lei, serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado no que couber o disposto no artigo 5º, que vai tratar do direito de propriedade. Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica na forma da lei. É exatamente o que diz a alternativa D, que diz o seguinte: a exploração de trabalho escravo na referida propriedade rural autoriza a sua expropriação pelo poder público, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, admitindo-se
até mesmo o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido na carvoaria. Então, na questão 14, a alternativa correta estava ligada diretamente com o texto constitucional. Beleza? Questão 15. Pablo, cidadão espanhol, decide passar férias no litoral. É um estrangeiro que está no Brasil passando férias e acaba se machucando, enfim, precisando de atendimento do SUS. A alternativa correta para essa questão é a alternativa C, que diz o seguinte: o Sistema Único de Saúde rege-se pelo princípio da universalidade da tutela à saúde, direito fundamental do ser humano. Logo, ao ingressar no território brasileiro, Pablo, mesmo sendo cidadão espanhol, tem direito ao atendimento médico público e gratuito em caso de urgência. Isso decorre tanto do princípio da universalidade, que está previsto no texto constitucional, tanto do artigo 5º, que diz que é assegurado aos brasileiros e estrangeiros residentes no país, mas esses residentes têm que ter uma natureza bem abrangente, quanto da Lei 13.445, que estabelece direitos de estrangeiros aqui no Brasil, e dentre eles está o direito fundamental à saúde, que é o que dá a correção da alternativa D para a questão 15. Quanto à questão 16, que é a mesa da Câmara dos Deputados, encaminhou questões para o ministro não respondeu e não quer responder. Aqui também o texto constitucional é claro nesse sentido. A alternativa correta desta questão é a alternativa D. O ministro de Estado da Saúde poderá vir a responder por crime de responsabilidade, não lhe sendo assegurada discricionariedade para deixar de responder ao pedido de informações formulado pela mesa da Câmara dos Deputados. Se vocês derem uma olhadinha no artigo 50, parágrafo 2º da Constituição, vocês verão que o texto constitucional fala exatamente disso. Ele fala que o ministro não tem escolha. As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informação ao ministro de Estado ou a qualquer pessoa referidas no caput deste artigo, importando em crime de responsabilidade a recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias. Artigo 50, parágrafo 2º, responde à questão 16. E por último, questão 17, fala do iminente vencimento de prazo para adimplemento, de compromisso internacional, enfim. E aí, por meio de medida provisória, o presidente da República dá uma canetada determinando o sequestro de bens. Aqui também a Constituição é explícita quanto a isso. Lá no artigo 62, parágrafo 2º, parágrafo 1º, inciso 2, ele diz o seguinte: é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou de qualquer outro ativo financeiro. Então, o presidente da República não pode editar medida provisória determinando o sequestro de bens, que é o que ele fez na questão 17. Por isso, a alternativa correta da questão 17 é a alternativa A. É inconstitucional, uma vez que a Constituição Federal de 88 veda expressamente que tal espécie normativa disponha sobre matéria que visa detenção ou sequestro de bens. Ok? Obrigado pela atenção. Estamos juntos aí no IEG, estamos juntos na internet. Procure por mim no Facebook, Flávio Pierobon. Nos encontramos numa próxima ocasião aí para discutir um pouco mais do direito constitucional. Uma boa sorte a todos, desejo muita felicidade, tomara que vocês tenham passado. Até a próxima. Tchau, tchau. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Danilo, nós vamos comentar aqui pelo IEJ, fazer um comentário da prova da OAB. A mim ficou incumbida a parte do Estatuto da Criança e do Adolescente. O nosso exame trouxe duas questões, né? Prova aplicada hoje, 17/3/2019, correspondente ao 28º exame da Ordem dos Advogados do Brasil. No Estatuto da Criança e do Adolescente nós temos duas questões realmente tranquilas. A primeira delas, a questão 42, e a segunda, a questão 43. A questão 42, uma questão fácil, em que exigir do candidato então somente a atualização legislativa,
que ele estivesse acompanhando a alteração legislativa recente de 2017 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que instituiu o programa do apadrinhamento, que a gente fez destaque nas nossas aulas. Já a questão 43, que também foi mencionado em aula, ela corresponde à autorização de viagem, necessidade de autorização judicial para a realização de viagem. Também vamos comentar. Beleza? A questão 42 mencionava o seguinte: Carla, de 11 anos de idade, e aqui já exigiam um conhecimento do candidato no sentido de saber que Carla, com 11 anos de idade... Fala galera, meu nome é Danilo, vamos começar aqui comentando algumas questões da prova branca, caderno branco, do exame da ordem número 28, aplicado hoje no dia 17/3 de 2019. Nós comentamos também as questões do Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora vamos comentar um pouquinho as questões de processo penal. Vamos começar pela questão 63 e 64. Questão 63 fala a respeito de competência, né, e de alteração legislativa posterior ao trânsito em julgado. E a questão 64 vai falar sobre poder de representação. Questão 63, bem tranquilo, falando o seguinte: Silvio foi condenado pela prática de crime de roubo ocorrido em 10/1/2017. Por decisão transitada em julgado em 5/3/2018, tendo sido condenado a pena base de 4 anos de reclusão, majorado em 1/3 em razão do emprego de arma branca, totalizando 5 anos e 4 meses de pena privativa de liberdade, além de multa. Após ter iniciado o cumprimento definitivo da pena, por Silvio foi editado no dia 23/4/2018, ou seja, pouco mais de 20 dias aí depois do trânsito em julgado, a Lei 13.654 de 2018, que excluiu a cláusula de aumento pelo emprego de arma branca no crime de roubo. E aí pergunta, né, ao tomar conhecimento da edição dessa nova lei, a família do Silvio procura você como advogado, e aí vai perguntar o que você faria. Primeiro detalhe importante aqui é que a gente tem uma lei penal benéfica, né? Então, bom, vamos lá. Questão número 67 e também a questão 68 do caderno branco do seu 28º exame da ordem. Questão 67, processo penal, fala o seguinte: Jusilei foi preso em flagrante quando praticava o crime de estelionato, do artigo 171.171 do Código Penal, em desfavor da Petrobras, Sociedade de Economia Mista Federal. De acordo com os elementos informativos, a fraude teria sido realizada na cidade de Angra dos Reis. A obtenção da vantagem ilícita no Rio de Janeiro, e Jusilei foi preso já na cidade de Niterói. Em sede policial, ele entrou em contato com o advogado dele, e o advogado teria que comparecer à custódia, que ele seria apresentado, né, perante a autoridade judicial. O advogado precisaria esclarecer ao seu cliente a respeito da competência, né, quem que julgaria o seu caso. E aí a questão 67, ela traz o quê? Vara estadual do Rio de Janeiro, vara estadual de Angra dos Reis, vara federal do Rio de Janeiro e vara federal de Angra dos Reis. O que a gente pode ver aqui é que Niterói já foi descartado, né, a hipótese que é o local da prisão tão somente. E aí convém, né, é necessário que a gente esclareça e tenha conhecimento de que, se tratando de crime de estelionato, a competência seria sempre do local da obtenção da vantagem ilícita. Isso aí já está. Bom, vamos lá, para finalizar o processo penal, questão número 69. A questão 69 traz o seguinte enunciado: Adolfo e Arnaldo são irmãos e existe uma informação de que estão envolvidos na prática de crimes. Durante a investigação da suposta prática de crimes de tráfico de drogas, foi deferido busca e apreensão na residência de Adolfo, em busca de instrumentos utilizados na prática delitiva. O oficial de justiça, com mandado regularmente expedido, compareceu às 3 da manhã na residência de Adolfo por ter informações de que às 7 ele deixaria o local. Apesar de não ter autorização para ingresso na residência por parte do proprietário, ingressou no local para cumprimento do mandado de busca e apreensão, efetivamente apreendendo um caderno com anotações que indicavam a prática do crime pelo investigado. Na sequência, quando já deixavam o local, os policiais e o oficial de justiça se depararam na rua ao lado com Arnaldo, sendo que imediatamente uma senhora o apontou como um autor de um crime de roubo, majorado com emprego de arma, que teria ocorrido momentos antes.
Diante disso, os policiais realizaram busca pessoal em Arnaldo, localizando um celular que era o produto do crime, de acordo com a vítima, razão pela qual efetuaram a apreensão desse bem. E aí pergunto que, ao tomar conhecimento dos fatos, a mãe de Adolfo e Arnaldo procurou você, que como advogado vai apresentar as medidas cabíveis. E aí pergunta o que, sob do ponto de vista técnico, qual seria a medida que se poderia adotar. Bom, aqui a gente tem 2 pontos. Primeiro, uma busca e apreensão, e o segundo. Olá, sejam bem-vindos ao IEG. Meu nome é Marcelo Quentinho, sou juiz de Direito aqui no estado do Paraná, professor da IEG na disciplina de Direito Administrativo. Certo, pessoal? Nosso objetivo hoje é falar aí de 3 questões, vou fazer 3 pequenos vídeos para falar de 3 questões de direito administrativo, essas questões que eu fiquei responsável aí de falar contigo, que caíram na prova de hoje da OAB. Tá certo? Vamos começar com a questão de número 27 da prova modelo 1, prova branca, né? Segundo informação aí que eu tive, é prova branca. Tá, vamos lá. O que a questão 27 vai nos trazer? Licitação na modalidade convite. Tá? Você viu lá a licitação, a questão que tratava aí da licitação na modalidade convite. Vamos dar uma olhada na questão para você entender melhor. Olha só. Lá na sua tela, lá na sua tela, a questão está lá. O município Sigma pretende realizar obras de restauração em uma praça e instalar brinquedos fixos de madeira para lazer das crianças. A obra foi orçada em R$100 mil, o valor é importante, né? Razão pela qual o ente federativo optou pela modalidade convite, remetendo o respectivo instrumento convocatório para 3 sociedades cadastradas junto ao registro pertinente e para uma 4ª não cadastrada. Além disso, a carta convite foi afixada em local apropriado para o conhecimento dos demais interessados. Na sessão de julgamento, compararam 2 convidadas. Certo que a sociedade Alfa apresentou a melhor proposta e preencheu os requisitos para a habilitação. Diante dessa situação hipotética, assinale a alternativa correta. Está marcado D ali, mas não é D, tá, pessoal? Isso aqui foi um aluno que mandou para nós e, infelizmente, parece que errou a questão, né? Pessoal, modalidade convite, né? Bastante aí conhecida da gente, né, pessoal? Pessoal que estuda conosco aí, nós estudamos bastante aí as modalidades de licitação. Vamos entender o que aconteceu aqui nessa prova. Pessoal, primeiro a questão do convite, ligada à questão do valor. Ali, se o sujeito não tivesse atualizado com o decreto de 2018, que atualizou os valores, ele teria ali uma dificuldade, porque antes de 2018 era 80 mil o limite para o convite, né, salvo obras, né? E agora esse limite foi para um valor maior. Olha só lá na sua tela, os valores mudaram aí para 176 mil no caso de compras ou serviços e 330 mil para o caso de obras e serviços de engenharia. Então, já descartada a questão que tratava lá de ser impossível a licitação por conta do valor estar acima de 80, né? Ou dizia lá, não pode ser por causa do valor. Não podia sim, porque está abaixo do valor. Beleza? Outra questão que tinha aí que ser analisada. A carta convite, pessoal, ela não precisa de publicação em jornal. A carta convite é justamente aquela exceção em que o instrumento convocatório chama-se carta convite. Não se chama edital, né? Alguns chamam até de edital de carta convite, mas na verdade chama-se carta convite e ela é enviada para os licitantes sem a necessidade aí de publicação, embora possa haver publicação, tá? Vários órgãos publicam, mas não há essa necessidade. Está lá na sua tela o artigo 21 que trata disso, né? Dizendo lá que no diário oficial e tal, serão publicadas as concorrências, tomadas de preço, concurso e leilão, porque o convite, pelo próprio sistema que a lei traz, né, do desenvolvimento aí do convite, ele não é obrigatório aí a sua publicação. Beleza, pessoal? O que mais que a gente tem ali na questão? É possível, sim, o convite de empresas não cadastradas, pessoal. Né? Falava ali, não, a fulana não pode ganhar, a empresa tal não pode ganhar porque ela não é cadastrada. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Beleza? O artigo 22, parágrafo 3º, lá é bem claro, né? Aliás, esse aqui é o mais importante do que trata do convite. Convite é modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não,
escolhidos e convidados em número mínimo de 3 pela unidade, etc e tal. E aí que vai ficar a questão, né, se pode participar ou não um mínimo de 3, beleza? É possível, aí a questão que está correta, né, a letra C, que é a que está correta, ela vai tratar justamente da possibilidade ou não de ter na licitação apenas menos, né? 2 propostas, no caso ali, menos de 3 propostas, 2 propostas. É possível, pessoal? Essa é uma questão polêmica, e é possível sim, pessoal. Nós temos 2 correntes a respeito, né? A primeira corrente que diz que sim, que é possível, que a licitação tenha menos de 3 propostas, uma vez que se exige um mínimo de 3 convidados, e não 3 propostas, né? Essa é a majoritária. Mas lembre-se que tem uma corrente que diz que não, que deve ter 3 propostas, né? Tem até um RESP antigo aí, mas que não é majoritário, tá, pessoal? Então, valeu a primeira corrente, é o que caiu na prova. A doutrina, então, ela diz que é possível, sim, que haja menos de 3 propostas. Olha só como ela está antenada com a lei. É o parágrafo 7º. Quando por limitações do mercado ou manifestos interesses dos convidados for impossível a obtenção do número mínimo de licitantes exigidos no parágrafo 3º deste artigo, essas circunstâncias deverão ser devidamente justificadas no processo, sob pena de repetição do convite. Era essa a ideia, pessoal. Era essa a ideia que a questão queria trazer. O parágrafo 7º. Mas cuidado, o parágrafo 7º, ele fala da necessidade de justificação para eu convidar menos de 3, tá? Eu sempre falo isso em aula. Fica atento, tá bom? Fica atento. No entanto, isso aqui tem tudo a ver com a tua questão, tá? Absolutamente correto, então. Correta seria aí a letra C na questão 27, prova branca tipo 1. Beleza, pessoal? No próximo vídeo eu falo da outra questão. Um grande abraço. Olá, amigos, sejam bem-vindos ao segundo vídeo que nós vamos fazer hoje, data da prova da primeira fase da OAB, né, na primeira aí de 2019, que nós vamos tratar de 3 questões de direito administrativo. Estamos no vídeo 2, vamos tratar da questão 28, professor Marcelo Quentinho aqui do IEG. Certo, pessoal? 28, questão 28 trata de PAD, pessoal. Vamos lá para a tua tela. Então, ela trata de PAD. Vamos procurar a questão aqui para eu te mostrar ela. Olha lá, tá ali na tela. Sabe o servidor público federal frustrado com a ineficiência da repartição em que trabalha passou a faltar ao serviço. A administração pública, após constatar que Sávio acumulou 60 dias de ausência nos últimos 12 meses, instaurou processo administrativo disciplinar para apurar a conduta do referido servidor. Tendo como premissa esse caso concreto, analise a afirmativa correta. Está marcada a letra A ali, e o nosso aluno que fez essa prova acertou, né? É a letra A mesmo, né? Diz lá que o processo administrativo disciplinar será submetido a um procedimento sumário, mais simples e célere, composto pelas fases da instauração, da instrução sumária, essa dividida em indiciação, defesa e relatório, e a de julgamento. Beleza, pessoal? Então está correta a letra A. Nós vamos tratar das outras questões ali, por que elas estão erradas, tá? Rapidinho lá, vamos lá para o nosso PowerPoint. Beleza, pessoal, lá no PowerPoint, vamos ver aqui a questão. A assertiva A, pessoal, ela está correta porque ela está de acordo com a lei. Com qual lei? A Lei 8.112/90, que é a lei do Estatuto do Servidor Público do Funcionário Público Federal, do Servidor Público Federal. Beleza? Então, o artigo 140, que está lá na sua tela, olha só. Na apuração do abandono de cargo e da inassiduidade habitual, e aí nós estamos tratando desse ponto aqui, inassiduidade habitual, que é o sujeito ficar por faltar 60 dias alternados num prazo de 12 meses. É a inassiduidade habitual que é passível de demissão, ela pode ser passível de demissão, tá? Olha só, então, voltando lá, também será adotado o procedimento sumário. Inassiduidade, então, chama o procedimento sumário, pessoal, a que se refere o 133. Vamos pular lá para o 133? Olha só. 133, procedimento sumário, instauração, instrução sumária, com indiciação, defesa e relatório e julgamento. Exatamente como está lá na nossa questão. Exatamente como está na nossa questão 28. Beleza, pessoal? Então tranquilo. Professor, por que as outras estão erradas, né? Não vou ler as outras, senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Mas você vai lembrar que elas tratam do seguinte, ó. Incompatibilização por 5 anos. Fala lá na questão, o que está errado, que o sujeito que é inassíduo, que tem a inassiduidade
que, portanto, falta aí pelo prazo de 6 meses alternados, né? 60 dias alternados em um prazo de 12 meses, esse sujeito ele está aí, pode ser submetido à pena de demissão, o que está correto. No entanto, essa demissão não gera a incompatibilização por 5 anos para adentrar o serviço público. Olha lá na tela o 137, né? Que diz lá que a demissão ou destituição do cargo em comissão por infringência ao artigo 117, ao artigo 117, incisos 9 e 11, que incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público pelo prazo de 5 anos. E o que são esses incisos 9 e 11? Estão lá. Valer-se do cargo para alugar proveito pessoal ou de outra em detrimento de dignidade e função pública, e atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, etc. e tal. Pessoal, não é a inassiduidade, então, que tem essa consequência, tá certo? Não é a inassiduidade que tem essa consequência. Tem outras infrações aí que o sujeito sequer pode voltar para a administração pública, não tem prazo, né? Então, não é também o caso da inassiduidade absoluta. Pessoal, as outras duas assertivas eram mais fáceis para quem conhecia a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. As duas tratam de súmula vinculante. Olha lá na tela. A primeira é a súmula vinculante 21, que diz que é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo, né? Era uma das assertivas que exigia lá o depósito de dinheiro e tal, errada. E a outra, súmula vinculante verbete 5, falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição, ou seja, não precisaria de advogado, né? Lembrando que essa súmula ela foi rediscutida em 2016 e foi mantida aqui nesse RESP, tá, pessoal? RESP 434059. Beleza, pessoal? Então, questãozinha tranquila para nada aí com a jurisprudência. Grande abraço e até o nosso próximo vídeo que a gente vai falar da questão 30. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao terceiro vídeo em que eu estou corrigindo a terceira questão que eu fiquei responsável por corrigir, 27, 28 e 29. Até no final do vídeo passado eu falei 30, mas errei, 29. Tá? Então vamos para a última questão que nós vamos corrigir hoje. Caiu na OAB da data de hoje, né, dia 17 de março. Bom, pessoal, é a questão 29 que eu vou já direto para a tela lá, onde ela está esperando você para a gente ler. Olha só. O governo do estado Alfa, para impulsionar o potencial turístico de uma região cercada de belíssimas cachoeiras, tudo sem enrolação, né, pessoal? Pretende afastar uma pequena estrada que liga a cidade mais próxima ao local turístico, com vistas à melhoria do serviço público e sem dinheiro em caixa para arcar com as despesas. O Estado decide publicar edital para concessão de estrada com fundamento da Lei 8987/95, cabendo ao futuro concessionário a execução de obra. Importante isso aqui, né? Com base na hipótese apresentada, assinala a afirmativa correta, né? Está marcada ali a letra C. Mas está errado, né, pessoal? A gente é a letra A correta. O aluno que nos disponibilizou a prova, infelizmente, parece que errou essa questão. Bom, pessoal, mas vamos entender o que acontece aqui nessa questão. Vamos lá para o nosso PowerPoint, que está tudo bem separadinho para você, tá? A questão correta é a letra A, a assertiva correta é a letra A, que vai dizer justamente da possibilidade de que essa concessionária de serviço público, ela seja remunerada não só com o tal do pedágio, mas também com outras receitas, né, pessoal? Isso está lá na Lei 8987. Olha lá na tua tela, Lei 8987 de 95, artigo 11. No atendimento às peculiaridades de cada serviço público, poderá o poder concedente prever em favor da concessionária, no edital de licitação, a possibilidade de outras fontes provenientes e receitas alternativas, complementares, acessórios ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas observado o disposto no artigo 17 desta lei. Então, pessoal, a letra A, ela está bem em acordo, né? Vamos dar uma olhadinha nela de novo lá, olha só. O edital poderá prever em favor da concessionária outras fontes de receita, além daquela oriunda do pedágio. A renda adicional deve favorecer a modicidade tarifária, reduzindo a tarifa paga pelo usuário. Justamente o que está na lei, né, pessoal? Então, a correta é a letra A. Tá bom, pessoal? Bom, por que as outras não estão corretas? Vamos entender isso. Eu vou já mudar para o nosso PowerPoint lá para você continuar aí com a nossa
com entendimento. Por que não está correto? Olha só. Concessão de serviço público, ela é destinada à pessoa jurídica, pessoal. Pessoa jurídica, tá certo? Ou consórcio de empresas, conforme está no artigo 2º, inciso 3. Olha lá a questão, vamos ver a questão para você ver qual que era o probleminha dela. Um grande investidor, pessoa física, pode ser contratado pelo poder concedente caso demonstre capacidade. Errado, né, pessoal? Errado, tá certo? E outra questão, a concessão pode ser feita na licitação, modalidade de tomada de preços, né? Vamos lá para o teu PowerPoint, olha só. Vejam, pessoal, que a assertiva está errada também, a assertiva C também está errada, porque o próprio artigo 2º, inciso 3, que a gente já leu, já fala lá da licitação na modalidade concorrência. Tá certo, pessoal? Então, as duas estão erradas por conta do inciso 3 do artigo 2º. Por fim, pessoal, a última assertiva, vamos a ela, o poder concedente não poderá exigir no edital garantias do concessionário de que realizará as obras a contento, dado que a essência do contrato de concessão é a delegação do serviço público. Errado também, né, pessoal? Errado também, conforme está aqui no artigo 18, né? O edital de licitação será elaborado pelo poder concedente, observados no que couber os critérios e as normas gerais da legislação própria sobre licitações e contratos e conterá especialmente inciso 15, nos casos de concessão de serviço público precedido de execução de obra pública, que é o caso, os dados relativos à obra, dentre os quais os elementos do projeto básico que permitam sua plena caracterização, bem assim as garantias exigidas para essa parte específica do contrato. Beleza, pessoal? Então, a assertiva correta, letra A, conforme já comentamos. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.